Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de fluidoterapia da noite de hoje, onde todos juntos vamos mentalizar a casa de Miguel, buscando assim entrar em sintonia com os trabalhadores espirituais da nossa casa e da nossa reunião, para que todos juntos possamos vibrar por esses irmãos que se encontram enfermos do corpo e enfermos da alma, e assim buscar uma melhora para todos nós. Que Jesus nos ampare hoje e sempre. Olá,
do livro Fonte Viva, psicografia do nosso saudoso Francisco Cândido Xavier e a mensagem do nosso irmão Emmanuel, número 27, Destruição e Miséria. Em seus caminhos, há destruição e miséria. Está em Paulo, Romanos 3,16. Quando o discípulo se distancia da confiança no Mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, preferindo a senda vasta de infidelidade à própria consciência, cava, sem perceber, largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se cristaliza a mente na ociosidade, elimina o bom ânimo no coração dos trabalhadores que o cercam e estrangula as suas próprias oportunidades de servir. Se desce ao desfiladeiro da negação, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se transfere a alma para a residência escura do vício, sufoca as virtudes nascentes nos companheiros de jornada e adquire débitos pesados para o futuro. Se asila o desespero, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Se busca refúgio na casa fria da tristeza, asfixia o otimismo naqueles que o acompanham e perde a riqueza do tempo em lamentações improfícuas. A determinação divina para o aprendiz do Evangelho é seguir adiante, ajudando, compreendendo e servindo a todos. Estacionar é imobilizar os outros e congelar-se. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o Mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. Um grande abraço fraterno para vocês e até a próxima oportunidade. Graças a Deus. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro contigo, por mais essa oportunidade que podemos nos reunir em Teu nome para aprender um pouquinho mais das leis de Deus através do Teu Evangelho. Mas também queremos Te agradecer a presença dos nossos mentores espirituais, dos mentores espirituais da Casa de Miguel e desta reunião, que tanto fazem para nos ajudar nos alívios das nossas dores, das nossas mazelas, Senhor. Rogamos a Ti as bênçãos para o refazimento físico e espiritual. E queremos também, Senhor, Te agradecer por tudo que temos, por tudo que somos e por tudo que do Senhor recebemos hoje e sempre. Fique conosco no decorrer de todo esse encontro e que a Tua paz sustente a todos nós, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Olá, boa noite a todos. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos a mais uma reunião de fisioterapia do Centro Espírita Miguel. Meu nome é Maele, para quem não me conhece,
sou uma trabalhadora da casa e na noite de hoje vou trazer o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos conversando sobre o capítulo 4, que tem como título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, e vamos dar continuidade ao tema Ressurreição e Reencarnação. Há mais ou menos 2 semanas nós começamos a falar desse tema, e por ser um texto grande, né, ele foi dividido entre alguns oradores. E coube a mim falar com vocês na noite de hoje do item 10 até o item 13. Então vamos dar continuidade, vamos entender um pouco do que esse tema nos suscita de reflexão e o que a gente pode pensar e tirar desse item tão rico e tão cheio de possibilidades de interpretação e também de estudo, de entendimento, de abertura de conceitos, né? Cada texto do Evangelho foi cuidadosamente pensado para que essa renovação, esse momento de estudo, de elaboração, de escuta, de troca, fosse por nós, espíritos imortais que somos, cada vez mais suscitado esse desejo de conhecer, de aprender e de certamente evoluir. Então, temos em mãos uma grande obra, a terceira da codificação espírita, que nos traz sempre grandes revelações. Esse texto é mais um deles, que Kardec também escreveu para nos trazer, então, luzes em torno de temas tão polêmicos e, às vezes, tão mal interpretados por nós, né? Eu estou usando uma tradução do José Herculano Pires e os itens não são itens grandes, então vou lê-los na sua íntegra, mas eu também trouxe o Livro dos Espíritos, que lá na questão 166 começa a falar desse tema da reencarnação, porque Kardec ali está tratando da pluralidade das existências. Então, da questão 166 até a questão 170, ele vai tratar sobre o tema da reencarnação. E a importância da gente mergulhar nessa obra base, ou seja, a primeira obra da doutrina espírita, é para que nos dê base aquilo que nós vamos ler no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e então tirarmos conclusões mais apuradas. É claro que os meus colegas já trouxeram anteriormente as suas visões, os seus estudos, e também trouxeram para vocês a diferenciação entre uma palavra e outra, ou melhor, a forma como nós aplicamos a uma palavra e a outra. Porque, como disse os espíritos, de diversas formas, a nossa língua é muito pobre. Então, a gente precisa cada vez mais retornar a essas nomenclaturas para que a gente, então, as utilize melhor e da forma mais adequada. Então, eu vou começar lendo esse tema, esse texto do Evangelho. Vou ler o item 10 e 11, e aí a gente vai intercalando com o Livro dos Espíritos para que a gente traga mais reflexões. Lá no item 10, Kardec separa a seguinte passagem que está em Mateus, no capítulo 11, versículos de 12 a 15, que diz: Desde os tempos de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força, e os que fazem violência são os que o arrebatam. Porque todos os profetas e a lei, até João, profetizaram. E se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. E Kardec faz uma abordagem em torno dessa fala e diz assim no item 11:
Se o princípio da reencarnação, expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado no sentido puramente místico, já não aconteceria o mesmo nesta passagem de São Mateus, onde não há equívoco possível. Ele mesmo é o Elias que há de vir, entre aspas. Aqui não existe figura nem alegoria. Trata-se de uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado pela força. O que significam essas palavras, pois João ainda vivia no momento em que foram ditas? Jesus as explica ao dizer: e se vós o quereis bem compreender, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, João tendo sido Elias, Jesus alude ao tempo em que João vivia com o nome de Elias. Até agora, o reino dos céus é tomado pela força. É outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos fiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu é ganho pela caridade e pela brandura. A seguir, acrescenta: o que tem ouvidos de ouvir, ouça. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, exprimem claramente que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. E, de fato, Jesus está explicando a reencarnação. Ou seja, ele mesmo é o Elias que há de vir. Significando que João teria sido Elias. E agora, com o tempo, ou seja, em outro tempo, ele tinha outro nome, o nome de Elias. Como acontece conosco, a cada existência temos um novo nome. E eu gosto sempre de frisar que a gente precisa fazer uma diferenciação. Nós temos apenas uma vida com várias existências. Essas existências múltiplas, essa pluralidade das existências, como está no Livro dos Espíritos, refere-se à reencarnação, a esse processo de depuração do espírito. Porque a reencarnação nada mais é do que as oportunidades que nós temos de retificar equívocos do passado, de elaborar acertos do passado, de refazer rotas do passado e também de tomarmos novas rotas agora. Porque o hoje que estamos vivendo é o futuro do que já fomos. Cada existência, ela é composta de tudo que foi realizado antes. Então, como a gente gosta de estudar, de aprender, de refletir e também de elaborar dentro da doutrina espírita, porque um dos traços dela é a filosofia, nós não podemos deixar de lado a reflexão. Se hoje eu tenho esse corpo desse modo, com essas situações, com essas questões, com essa nuance de entendimento e até de ignorância, esse corpo é fruto de mim mesmo. Porque às vezes a gente confunde um pouco, achando que a gente só escolhe o corpo quando a gente está na espiritualidade e em consciência de. Mas e as reencarnações compulsórias? Será que nós não escolhemos? Será que mesmo não há escolha nesse tentame? Ou apenas não há uma escolha consciente? Porque se o corpo que eu ocupo hoje, ele é resultado
de tudo aquilo que eu já percorri, de tudo que eu já fiz, se a minha existência de hoje tem componentes de tudo aquilo que eu já experimentei, que eu já vivi, é sinal de que o corpo que eu tenho hoje foi uma escolha minha. Ele foi formatado e elaborado por mim. Então é bom que a gente goste dele, assim como ele é. Na estatura que ele tem, na cor de pele que ele traz, no tom do cabelo, enfim, em todas as suas nuances físicas, mas não só elas. Que a gente aprenda a acolher quem somos intimamente. E só assim a gente chega num autodescobrimento. Porque à medida que eu me acolho, eu me descubro. À medida que eu me rejeito, eu fico mais longe de me conhecer, mais distante de me aceitar e então de melhorar e de transformar tudo isso. Na 166, a questão do Livro dos Espíritos, Kardec começa perguntando como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de se depurar. E aí os espíritos são sucintos, sofrendo a prova de uma nova existência. E aí ele faz uma subpergunta, mas como se realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? E aí os espíritos dizem, depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso é necessária a prova da vida corporal, mostrando que o laboratório da alma, do espírito, é o corpo físico. É nele que iremos manifestar as nossas paixões, os nossos equívocos e também as nossas forças, as nossas virtudes, os nossos acertos. É nele que iremos, então, como eles nos disseram, experimentando essa transformação. Porque se assim não fosse, não haveria razões para nós ocuparmos um corpo físico. Eu gosto de pensar que, através dessa permuta com o corpo material, o espírito se transforma. Mas não só ele, a matéria também se transforma. E isso não é uma ideia minha, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, em um dos textos de Kardec, que agora eu não me recordo o nome. Mas ele é bem claro nesse trecho, dando a entender para nós que a matéria sofre transformações a cada vez que o espírito mergulha nela. E também o espírito o sai um tanto mais transformado cada vez que ele a experimenta. Então há aqui um processo mútuo de elevação e de progresso. Não é apenas o espírito que se transforma, mas também a matéria. Se nós pegarmos a história, nós vamos verificar isso de forma muito prática. Não existia avião, não existia carro em algum tempo, e tantos outros elementos que hoje nós temos compondo a nossa vida material. O que é isso, senão a reencarnação? A possibilidade desse espírito mergulhar novamente na matéria e trazer para ela esses avanços, trazer para ela essas descobertas, essa inteligência que não habita só a materialidade, mas também o mundo espiritual. E aí Kardec quer saber um pouco mais numa subpergunta B. Ele quer saber se a alma passa, então, por muitas existências. Será que são muitas? E aí os espíritos dizem, sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles, quer dizer, existem espíritos tentando nos manter ainda na ignorância, mas aqui eles estão nos esclarecendo que sim, temos e teremos
múltiplas existências. E Kardec é indagador. E na subpergunta C, ele quer saber se parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma um outro, ou então que reencarna em novo corpo. É isso mesmo que a gente deve entender? Quer dizer, é assim mesmo que a gente deve entender isso? E aí os espíritos respondem com apenas uma palavra: evidentemente. Significando dizer aquilo que a gente está conversando desde o início, que nós tomamos um novo corpo. Um novo corpo nos é dado por empréstimo, para que nós possamos, então, realizar aquilo que a providência divina entende que já é tempo de realizar na carne, encarnado. Eu estou lendo o livro Libertação, e no livro Libertação tem uma expressão que eu achei muito interessante. Eles dizem para um dos orientadores espirituais que eles querem voltar à esfera do recomeço. E isso, na linguagem deles, é a reencarnação. Ou seja, a reencarnação é um recomeço. É essa esfera do recomeço, que não é do zero, porque, como a gente acabou de dizer, se eu tenho esse corpo, se eu tenho essa família, se eu nasci nesse lugar com essas conjunturas, é porque tem um passado que foi realizado e construído e onde agora eu, um pouco mais avançado, no sentido intelectual, um pouco mais entendendo a minha condição, tomo um novo corpo. Para quê? Para recomeçar. Recomeçar novas lutas. Recomeçar antigas lutas. Reparar situações. Eu gosto sempre de lembrar que no livro O Céu e o Inferno, lá onde ele fala, né, da vida futura, onde ele fala do Código Penal da vida futura, que, se não me engano, tem 31 itens. Eles vão deixar muito claro que o espírito passa por um processo, quando ele retorna à parte espiritual, de arrependimento, em seguida de expiação e depois de reparação. Significando que a justiça divina não violenta as nossas consciências e muito menos nos pede para que de imediato resolvamos qualquer situação sem entendermos, sem elaborarmos. Porque é isso que o arrependimento nos traz. Nos traz entendimento, elaboração. A partir do momento que eu entendo, que eu elaboro, que eu começo a sentir o que de fato aconteceu naquela situação, só aí eu posso partir para uma expiação e por uma reparação. Caso contrário, seria violência. Caso contrário, não haveria misericórdia. Haveria uma punição. Então, a reencarnação é essa possibilidade de nos reintegrarmos conosco, de novamente tomar posse de um corpo material e, na matéria, trazer de volta aquela experiência e vivê-la de forma diferente. E, por isso, Kardec pergunta na 167, qual o fim objetivado com a reencarnação? Qual é o propósito da reencarnação? E os espíritos dizem: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Foi o que acabamos de dizer. Se você toma conhecimento dos seus equívocos, mas você não expia para melhorar a humanidade e também a você e ao seu outro, onde a justiça? Onde encontraremos essa justiça?
onde haveria essa justiça. E nós cometemos um grande equívoco, segundo o Haroldo Dutra Dias, um grande estudioso da doutrina espírita, quando a gente pega a reencarnação e a separa da ressurreição. Vamos dar uma olhada no item 12 e 13 do Evangelho. Ele diz assim: os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós o que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é orvalho de luz, e arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Isso está no Velho Testamento, o profeta Isaías quem trouxe, lá no capítulo 26, de versículo 19. E Kardec, comentando no item 13, diz o seguinte: esta passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos em espírito, teria dito: ainda vivem, e não viverão. Do ponto de vista espiritual, estas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma interrupção da vida da alma, do espírito. No sentido de regeneração moral, seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. Quando o Haroldo fala desse tema, ressurreição e reencarnação, no programa Transição Planetária, ele nos esclarece que, na verdade, essas duas ideias são complementares e não antagônicas. A Rosana citou semana passada a questão de Lázaro, onde ali presenciamos uma ressuscitação. Lázaro não havia morrido, o seu corpo não havia morrido. Então, por isso, Jesus consegue reintegrá-lo à vida orgânica, porque havia ainda naquelas células, naquele corpo biológico, uma vida. Mas nós, ao longo da existência humana, nós interpretamos essa palavra com um pouco de confusão, segundo Haroldo Dutra Dias. Nós sabemos, é claro, que o termo reencarnação foi cunhado por Kardec. Esse termo não existia antes. É ele quem cunha essa palavra. Mas Haroldo vai explicar que, na verdade, reencarnação e ressurreição são, na verdade, complementos de um mesmo processo. Em que sentido? No sentido dessa depuração. O que ele vai dizer é que ressurreição tinha uma expressão, ela é uma expressão idiomática que significa superar a morte. Para aquele povo, quando alguém superava a morte, ou seja, eles já tinham a ideia de superação da morte. E então, para eles, essa superação tinha o nome de ressurreição. O que, obviamente, o Espiritismo vai nos esclarecer que, na verdade, o que há é que o espírito é imortal. E, portanto, apenas o corpo morre. Então, cada vez que nos desligamos desse corpo que morre, retornamos à pátria espiritual. E, então, elaboramos o que vivemos, revimos o que vivenciamos e retornamos à matéria. Era esse entendimento que Nicodemos não tinha. E por isso Jesus, ao conversar com ele, pergunta: mas sois mestre e não sabes isto? Ou seja, você não entendeu que o corpo é que morre e o espírito permanece para então retornar num novo corpo, ou seja, ele nasce novamente? Esse é o processo da reencarnação.
Mas então o que seria a ressurreição? A ressurreição, segundo Haroldo Dutra Dias, é o coroamento desse processo reencarnatório. À medida que o espírito se depura diante de todas as suas reencarnações, ele se torna um espírito puro. E diante disso, então, ele está ressuscitado. Ou seja, ele está depurado, ele está vivendo agora a sua plenitude, a sua perfeição relativa do ser imortal. E se a gente for também esmiuçar um pouco isso, trazer um pouco para uma coisa mais palpável e talvez mais lógica, a gente entende isso de forma muito clara, porque ao deixar o corpo, o que acontece com o espírito? Ele ressurge na pátria espiritual. Então, nesse entendimento de ressurgir, de vencer a morte, é que está, então, a ressurreição. Nesse elemento, e não naquela ideia de que ele retorna para o mesmo corpo. Porque o corpo, então, não o consegue ocupar mais. É por isso que, de forma muito bela, a morte de Jesus é tratada. O corpo some, ninguém sabe o que aconteceu ao corpo, e ele ressurge diante dos apóstolos. É a beleza poética do Evangelho para nos dizer que, quando o Espírito atinge, segundo na questão 170 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta o que fica sendo o Espírito depois da sua última encarnação. O que acontece? Eles dizem, Espírito bem-aventurado, puro Espírito. Então, nessa cena da morte de Jesus, onde a Escritura nos fala da ressurreição, é de fato o que acontece quando o Espírito já se torna ele mesmo possuidor das suas próprias características, possuidor daquele lugar mais elevado que ele pode alcançar enquanto criatura. Esse, então, é o processo da ressurreição, o coroamento desse espírito. E a reencarnação seria, então, o processo pelo qual esse espírito passa até que ele se torne esse espírito puro. Ou seja, são as múltiplas etapas que ele percorre até que ele tome posse de si mesmo, até que ele se reintegre a essa força maior, a essa unidade que é Deus. Era só para a gente refletir. A gente, é claro, não consegue encerrar uma questão, graças a Deus, né? A doutrina, por isso, tem como base a filosofia, e é importante que cada vez mais a gente pense e repense sobre os temas, e que cada vez mais a gente busque apurar os nossos sentidos para perceber essas formas diferentes de olhar o texto, o Evangelho, o entendimento. Que todos fiquem em paz, que Jesus os abençoe. Espero ter contribuído um pouco para esse tema que ainda vai continuar sendo estudado. Fiquem todos em paz e com Deus. Um beijo grande. Tchau, tchau. Vamos agora nos encaminhar para a prece final, onde todos juntos buscamos Jesus em nossos pensamentos, para aproveitar melhor essas vibrações de saúde, de equilíbrio e de harmonia para o nosso corpo físico e espiritual. Que Jesus ampare a todos nós, hoje e sempre. Quanta luz
nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Graças a Deus, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos aqui oferecidas, pelos bálsamos, pelas energias curadoras que recebemos nesses minutos que passaram tão rápido, mas que foi de fundamental importância para todos nós. Ajude-nos, Senhor, a nos mantermos nestas vibrações para alcançar com mais êxito aquilo que viemos buscar neste encontro. Que a tua paz sustente a todos nós, hoje e sempre. E assim, Senhor, te pedimos permissão para dar por encerrado a reunião da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.